Meus caros CACDistas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador pedagógico do curso Clio, nesse ano de 2020, e também professor de Direito Internacional Público na preparação para o CACD desde 2004. Desde quando o Clio começou, lá no seu início, 2003, 2004, eu estou lecionando aulas de Direito Internacional Público para nossos alunos. Felizmente, muitos conseguiram atingir seu objetivo, que é a aprovação no contexto CACD, e não tenho a menor sombra de dúvida, nada nos faz mais felizes, nada nos dá uma sensação maior de trabalho realizado, que quando a gente encontra nossos alunos em Brasília ou pelo mundo, representando o Brasil na condução dos nossos negócios internacionais. Mas eu estou aqui com vocês hoje, vocês podem ver, estou em casa inclusive, nós estamos seguindo à risca a quarentena determinada pelo nosso governo estadual, em particular aqui no Rio de Janeiro. Queremos preservar a nossa saúde e a de vocês, de nossos familiares, da sociedade como um todo. Então estamos em casa, mas isso não significa que estamos parados. Estamos continuando aqui a trabalhar, meus caros, para ajudar vocês, para podermos potencializar vossos estudos. E hoje, em particular, o nosso amigo em comum, o famigerado e maravilhoso Barão, me chamou em especial para gravar uma editoria chamada Sabatina do Barão. Essa Sabatina do Barão não será somente gravada aqui em relação a temas de direito internacional público. O Barão conversou comigo acerca dessa Sabatina, mas também conversou com os demais colegas do curso Clio. Então haverá questões de direito interno, haverá questões de geografia, português, de política internacional com Velasco, de direito interno, como falei, com Macau, geografia com João Felipe, como vocês sabem, e assim por diante, sobre temas que nós temos percebido serem cobrados com bastante regularidade no contexto da primeira fase CACD. Essa sabatina será formada por uma questão objetiva, uma questão de certo ou errado, no meu caso, com 4 itens, uma questão que se aproxima bastante daquilo que nós temos visto acontecer na primeira fase CACD nos últimos anos. Então eu vou corrigir essa questão com vocês, vou comentar o gabarito da questão juntamente com vocês, para que vocês possam, neste contexto, então, entender como nos últimos anos as questões de primeira fase têm sido cobradas, quais são aqui as estratégias que vocês na prática podem seguir, para que vocês possam ter o melhor desempenho possível nesse sentido, na prova de primeira fase, agora nesse ano de 2020. Então a questão que eu trouxe para vocês era a seguinte, era uma questão sobre fontes do direito internacional, meus caros. Então afirmava lá o enunciado: a respeito das fontes formais do direito internacional público, que são as consideradas aptas a produzir novas normas internacionais, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então, item 1. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça define explicitamente quais são as fontes formais e quais são os meios auxiliares que a CJ pode empregar nas suas decisões, sendo proscrito a esse tribunal recorrer a outras fontes que não as previstas nesse Estatuto. Vejam, em relação então às fontes que podem ser empregadas pela CJ nas suas decisões. É verdade que no Estatuto da CJ, lá em seu artigo 38, nós encontramos para início de conversa 3 fontes formais do direito internacional, que são os tratados ou convenções internacionais, em primeiro lugar, em segundo lugar, o costume internacional, e em terceiro lugar, os princípios gerais de direito. E como aqui meios auxiliares ou fontes subsidiárias, encontramos menção expressa à doutrina e à jurisprudência também, lá nesse artigo 38. Mas isso significa que a Corte somente pode julgar casos com base nessas fontes? Não. E a própria jurisprudência da CJ sinaliza nesse sentido. Já desde a década de 70, com o caso Testes Nucleares, que envolveu França e Austrália, e depois França e Nova Zelândia, nestes casos testes nucleares, deixou bastante claro a Corte Internacional de Justiça, que com base em um ato unilateral da França, que decidiu interromper testes nucleares no Pacífico, não haveria mais interesse em agir, seja da Austrália, seja da Nova Zelândia, que queriam a interrupção dos testes nucleares de superfície realizados pela França à época. Afirmou a CJ, olha, se a França declarou solenemente que não mais realizará tais testes, não há por que a Austrália e a Nova Zelândia continuar a demandar essa paralisação no âmbito da CJ. Então, com esse ato lateral, a Corte sim pode realizar julgamento e interromper o procedimento perante a Corte já nesse momento. Vejam que aqui a Corte não se baseou em nenhum tratado, em nenhum costume e em nenhum princípio geral de direito em particular. A decisão foi dada basicamente só
com base em um ato lateral francês. Ok? Então, nenhum problema. A parte final, então, do item 1 estava errada. Pode sim a corte, nas suas atividades, no exercício da sua jurisdição, então, ao exercer jurisdição, pode sim a corte recorrer a outras fontes do direito internacional. Ok, gente? O item 2 agora. O costume internacional, formado por práticas reiteradas consideradas como sendo obrigatórias, obriga necessariamente a maioria dos estados que compõem a sociedade internacional, não se admitido que esteja regional ou local. Esse item é até bastante fácil. Quando nós trabalhamos hoje com costume internacional, ele pode ser tanto o costume internacional geral, em que a opiniures de uma maioria dos estados pode obrigar a sociedade internacional como um todo, mesmo os estados que não participam são opiniures da formação do costume, estariam, neste caso, obrigados a respeitar o costume internacional geral, a menos que sejam negadores persistentes. Mas também existem costumes internacionais regionais, que obrigam os estados de uma região, e costumes internacionais locais, que obrigam 2 ou poucos estados em um contexto mais particular. Costumes regionais e locais, cabe ressaltar, somente obrigam os estados que os aceitam. Estados que não aceitam costumes regionais ou locais não precisam ser negadores persistentes. A simples não aceitação do costume em qualquer momento é suficiente para que esse costume possa não obrigar aquele estado em particular, no âmbito regional ou no âmbito local nesse sentido. Então, se o estado não aceita o costume regional ou não aceita o costume local, ele não está obrigado, não precisa provar nesse aspecto que é negador persistente, tal como acontece com o costume internacional geral. Então, esse item 2 da questão que eu trouxe para vocês, parte final claramente errada. Existem sim costumes regionais, como asilo diplomático aqui, por exemplo, na América Latina, e existem costumes locais nesse sentido. Item 3 agora. A Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969 permite, enquanto regra, a possibilidade de um Estado retirar-se unilateralmente de um tratado, mesmo sem previsão expressa em seu texto nesse sentido, mas disciplina que essa retirada somente produzirá efeitos jurídicos 12 meses após ser anunciada. Aqui, meus caros, era só vocês conhecerem o artigo 56 da Convenção de Viena de 1969 para vocês matarem esse item. A parte final do item, que menciona que a denúncia produz efeitos, enquanto regra, 12 meses após a sua formulação, isso está correto. Se não houver previsão expressa no próprio tratado, o ato de denúncia somente vai gerar efeitos jurídicos 12 meses após a denúncia ser feita. Então, o Estado só se desliga do tratado 12 meses após formular o ato de denúncia. Mas a parte inicial do item estava errada, tal como os demais itens anteriores, também esse item está errado, e aqui é por conta da parte inicial. Enquanto regra, no artigo 56 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969, enquanto regra, se não há disposições no próprio tratado sobre a possibilidade de denúncia, enquanto regra, ele não pode ser denunciado por um Estado. Então, cuidado. Se o tratado prevê a possibilidade de denúncia, que é sinônimo de retirada unilateral, o Estado pode sair. Mas se o tratado não prevê tal possibilidade, um Estado não pode denunciar esse tratado para que ele possa sair. Normalmente dependerá do consentimento dos demais Estados participantes para que a saída possa acontecer. Então esse estava errado na sua parte inicial aqui, tá ok, gente? E o nosso item 4, o último item agora. O jus cogens, formado por normas imperativas que somente podem ser modificadas por novas normas imperativas de direito internacional geral, prevalecerá sobre as disposições da Carta ONU, caso algum dia haja conflito entre elas. Esse item estava correto. O jus cogens de fato só pode ser modificado com o advento de novas normas de jus cogens e ele prevalece quando em conflito com qualquer outra norma de direito internacional. Mesmo normas neste contexto no âmbito da Carta ONU, se algum dia vierem a contrariar o jus cogens no futuro, prevalecerá neste caso jus cogens, prevalecerá neste caso então jus cogens e nas normas que se encontram na Carta da ONU. Então, esse item 4 estava correto, era o único correto na questão que eu trouxe para vocês. Ok? Quem quiser, por algum motivo, já está se sentindo preparado, e esse é o ideal neste momento, já que a prova vai acontecer agora em 2020, provavelmente daqui a alguns meses, normalmente em setembro tem o correr da prova agora, nos últimos anos. Mas quem se sentir preparado, já quem realmente tiver um pouco mais de conhecimento em direito internacional e quiser continuar a aprofundar os estudos, os moldes que fizemos agora, nós aqui temos no contexto do curso Clio o nosso coach primeira fase, preparação TPS, que foi um sucesso agora no início de 2020. O primeiro módulo terminou agora no mês de março, vai começar um novo módulo no mês de abril. Então, se você gostou desse material e tem interesse em continuar os estudos nesse sentido, em direito internacional, uma proposta bacana para você.
é o nosso coach primeira fase. Se você, como muita gente nesse momento, não está com condições nem de pensar em absolutamente nada, fique tranquilo. Nós vamos continuar a oferecer também materiais gratuitos para vocês que se encontram em casa nessa época tão difícil agora em 2020, essa pandemia que tanto afeta pessoas, tem matado gente ao redor do mundo. A gente pede para que vocês tomem todo cuidado, mas que vocês saibam que vocês precisando, nós estamos aqui com vocês para ajudá-los. Queremos sim realizar o sonho de vocês de conseguirem aprovação no CACD esse ano. Então vamos continuar com materiais gratuitos sim, mas quem quiser aprofundar, aí sim também temos curso que vocês na prática aqui podem procurar saber um pouco mais. Se eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Ok, gente? A todos um forte abraço. Cuidem-se, queremos todos aqui saudáveis para que a gente possa continuar a preparação juntos no futuro. Forte abraço então, meus caros. Até mais.